Olá, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Online. É uma alegria ter você conosco para estudar a Palavra de Deus. E hoje vamos continuar estudando sobre missões com o pastor Evandro Luiz Lucchini, pastor aqui da IPI Central, com o tema Uma Ordem a Ser Ainda Cumprida. Temos uma ordem de Jesus que ainda precisamos cumprir e você vai aprender através desta aula com o pastor Evandro. Deus o abençoe e que tenhamos todos uma boa aula. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana Independente Central. Tenho o prazer de apresentar para você hoje mais uma aula deste mês de outubro de 2020. Este mês, nas nossas aulas, estamos dedicando ao tema missões e evangelização, ou em outras palavras, o amor de Deus pelos povos, pelas etnias, pelas muitas línguas que Ele mesmo distribuiu entre os habitantes da terra. E a gente sabe que o propósito de Deus é que o nome de Jesus seja conhecido entre as nações, entre todos os povos, porque nós sabemos que haverá um dia que as línguas, as tribos, os povos e as nações se apresentarão diante do trono e louvarão a Deus Pai e ao Cordeiro Jesus. Então, o propósito da igreja precisa ser este, de promover entre as nações e os povos a glória de Jesus. É como se estivéssemos espalhando a fama de Jesus, tornando Jesus muito mais conhecido do que ele é hoje. Há muitas pessoas que gostam de ler as promessas da Bíblia ou as bênçãos declaradas na Bíblia, as afirmações de fé da Bíblia. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para uma ordem da Bíblia. Como é o título da nossa lição neste dia? A ordem ainda a ser cumprida. Uma ordem a ser ainda cumprida. E esta ordem que estamos mencionando está neste texto, e eu convido você a ler comigo. Talvez você saiba algumas partes deste versículo de cor. E ele diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Fazendo um parênteses aqui, você deve se recordar que o finalzinho do Evangelho de Mateus, onde estamos lendo este texto, capítulo 28, descreve aquele período no qual Jesus já havia ressuscitado, e esse período que ele estava andando, visitando, se encontrando com os seus discípulos, já com o seu corpo transformado, não mais aquele corpo de carne e osso. E ele então diz aos discípulos que eles deveriam ir para um determinado lugar, para um monte. E quando ele se encontrou com os discípulos ali, ele declara esta ordem. Continuando a leitura agora, no versículo 17, que está aqui na nossa tela: quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar ou a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É assim que termina o Evangelho escrito por Mateus, com esta ordem. E esta ordem que foi dada aos discípulos, mas depois repetida
àqueles que deram início à igreja no livro de Atos. E esta ordem que continua válida para nós até hoje. Deixa eu dizer uma coisa a você, relembrá-lo. Se você conhece a nossa igreja, vai saber bem do que eu vou dizer. Se você não conhece a nossa igreja aqui, é bom você saber. A nossa igreja, nas 8 declarações de valores que ela tem, diz o seguinte, na última: estamos comprometidos com a evangelização de todos os povos e o serviço ao próximo. Esta igreja, que já vai completar os seus 92 anos, tem um compromisso com a evangelização. Este ano, daqui a uma semana, nós vamos ter a nossa 33ª conferência missionária. Há 33 anos, todos os anos, temos um final de semana dedicado à nossa conferência missionária, porque nós queremos ser relembrados desta tarefa, desta ordem que ainda não foi completamente cumprida pela igreja. E é isto que eu quero destacar a você na manhã de hoje, no dia de hoje. A ordem que, para tornar mais claro e mais resumido, a ordem que está neste versículo, neste texto, é esta. No versículo 19, que é o âmago desta ordenança, Jesus diz: portanto, esta palavra portanto, esta conjunção conclusiva, está ligando com o texto anterior, quando Jesus diz: toda autoridade me foi dada. Portanto, é inquestionável, Jesus está dizendo, a minha autoridade em dar esta ordem a vocês. Ninguém pode contestá-la, porque toda autoridade me foi dada. E ele estava se referindo à autoridade conquistada por ele mesmo na cruz e dada pelo Pai. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus estava falando para os discípulos. E se o resumo desse texto que nós lemos agora há pouco é este que está aqui, o âmago, a síntese deste versículo que está na tela, é esta expressão na cor amarela: façam discípulos. Façam discípulos. Existem 3 verbos que fazem parte desta declaração e, para tornar mais fácil, eu vou apresentar esse gráfico a você. Nesta ordem, façam discípulos, há 3 verbos que estão aí girando em torno da ordem, que são os verbos periféricos da frase, secundários. O primeiro deles é indo, e na nossa Bíblia está vão, o verbo ir. O segundo verbo que aparece é o verbo batizando. Eu coloquei aqui propositalmente todos eles no gerúndio, porque é assim que está também a palavra batizando lá na Bíblia. E o terceiro verbo que está ali é ensinando, ensinando. Então, indo, batizando e ensinando. Mas tudo isso é para cumprir uma ordem: fazer discípulos. Fazer discípulos. Nós descobrimos isso, que o âmago da ordem de Jesus é fazer discípulos. E nós então aqui na nossa igreja colocamos como a nossa missão, a declaração de missão da Igreja Presbiteriana Independente Central de Presidente Prudente é levar pessoas a serem discípulas de Jesus. Levar pessoas a serem discípulas de Jesus. Porque nós entendemos que é esta a ordem dada
a igreja, desde os discípulos até o dia de hoje. Mas vamos esmiuçar um pouquinho, vamos detalhar um pouquinho mais estas afirmações que estão aqui nestes 3 verbos. Quando nós vemos o verbo ir, a gente tende a pensar geograficamente. Então a gente pensa já diretamente naquele missionário que se despediu da igreja num culto, pegou a sua mala, quem sabe a sua família, e foi para um lugar bem distante. E a igreja então, às vezes, se satisfaz, fica contente, porque alguém foi. Nós pensamos em deslocamento geográfico, eu saio do lugar que eu estou e vou para uma outra cidade, um outro estado, um outro país, mas não é isso que Jesus está dizendo. Tanto que não é isso, que quando Jesus, em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz: recebereis o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus está dizendo, a missão é feita aqui e logo ali pertinho, mas ela também é feita nos confins da terra. Judéia ficava a poucos quilômetros de Jerusalém. Não era uma questão de deslocamento geográfico, porque os discípulos e as pessoas que estavam ouvindo aquela declaração de Jesus, assim como os discípulos aqui neste caso, em Mateus, moravam na Judéia, moravam na Galiléia, eles eram moradores daquele lugar. O que Jesus está dizendo não é peguem a mala e vão embora para bem longe. Jesus está dizendo que o ir não é geográfico, mas é alcançar as pessoas onde você está, onde elas estão. E às vezes este ir é simplesmente do outro lado da mesa do escritório, ou da carteira ou da cadeira da universidade. É do outro lado do muro da residência. Ou é do outro lado de uma linha telefônica, ou um chip de um celular. Este ir significa eu abro os meus olhos para as pessoas e onde eu estiver, eu vou alcançá-las. Talvez você esteja então perguntando, então pastor, este assunto de enviar missionários não é importante porque deixe que os que moram lá evangelizem os que moram lá? Não, porque há lugares onde a igreja ainda não tem a força suficiente para que ela mesma ali promova este ir, alcance as pessoas. Há lugares no mundo, ou mesmo no Brasil, no norte, no nordeste, onde a igreja ainda é pequena, é embrionária em alguns lugares. Há cidades do Brasil, vilarejos do Brasil, que não há igreja. Há tribos indígenas ou ribeirinhos no Amazonas, onde não há igreja. Então alguém tem que se deslocar. Aí sim, entra o papel da igreja que envia missionários. Nós temos na nossa igreja cerca de 12 parcerias missionárias. Nós ajudamos missionários que estão onde nós não podemos ir, onde eu e você provavelmente nunca iremos viver, mas alguém que é da igreja de Jesus pode ir, e nós então vamos através desta pessoa. Então, não é apenas se deslocar. Há muitas pessoas que, quando pensam assim, elas ficam tranquilas porque alguém foi. Mas é aqui,
É onde você, jovem, adulto, você que trabalha, você que é funcionário público, representante comercial, um profissional liberal, trabalha num hospital, onde você está, você vai em nome de Jesus. Este é o ir. Por isso, aqui está no gerúndio, indo. Quer dizer, todo dia nós encontramos pessoas e vamos fazendo discípulos. É aquela pessoa, aquele cristão que, quando sai de casa para ir, ou para o trabalho, ou para o seu lazer, ele vai e ele tem o objetivo de que os seus atos, as suas atitudes, levem pessoas a serem discípulos de Jesus. Esta é a concepção, é o ensino, é a ordem de Jesus. Mas ele continua dizendo: vocês façam discípulos batizando. É outro verbo que está no gerúndio, isto é, sempre estamos fazendo. O que é isso? O que é batizando? Provavelmente você nunca batizou ninguém. Talvez você já tenha participado do batismo de alguém. Jesus não está falando sobre a cerimônia de colocar água na cabeça, ou em algumas igrejas, mergulhar na água. Jesus está falando sobre inserir pessoas no corpo de Cristo. Isto é, quando você vai, você alcança pessoas, o seu objetivo não é apenas que elas saibam que Jesus as ama, mas que elas se convertam a Cristo e sejam inseridas na igreja, passem a fazer parte do corpo de Cristo, reconheçam a vida comunitária e o que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Então, batizar significa levar pessoas ao ponto que elas não apenas aceitam a Jesus como Salvador, mas publicamente o confessam como seu Senhor. E por isso elas querem servir numa comunidade. Então, fica um pouco difícil, baseado nesta ordem de Jesus, pensarmos num cristão que rejeita a comunidade, a igreja. Ele chegou ao ponto de se converter, mas ele não quer assumir nenhum compromisso com pessoas. Isso é uma anomalia, porque Jesus disse: vão, batizem e, em terceiro lugar, ensinem, ou como está aqui no gerúndio, ensinando, indo, batizando, ensinando. O que quer dizer isto? Quer dizer que nós levamos a pessoa que nos recebeu quando fomos, que se batizou e veio para o corpo de Cristo, para a igreja, e agora ela entra num processo de aprendizado, de discipulado, ela é ensinada. Agora, este ensino, eu devo dizer, não é aquele ensino que justifica a pessoa quando ela diz: eu não aprendi tudo ainda, por isso, olha, eu não sei falar, eu não posso falar para ninguém, porque eu estou aprendendo ainda. Não é este ensino. Mas é à medida que a pessoa encontra Jesus, ela já entra num processo de aprendizado e ela já volta para o círculo. Você está percebendo que o círculo ele é contínuo. Então, esta pessoa que está sendo ensinada, que foi inserida na igreja pelo batismo, ela também já vai, porque ela também já tem o que contar para as pessoas. Todos nós estamos sendo ensinados, todos nós, porque todos nós seguimos os passos de Jesus, ele é o nosso mestre, não é mesmo? No tempo de Jesus, havia uma bênção chamada a bênção do rabino. O rabino era o mestre, aquele que ensinava os seus discípulos. Então, era
muito comum as pessoas enxergarem na rua um rabino e ao lado dele alguns discípulos. Era como um professor de uma classe pequena e eles viviam juntos. Por isso Jesus é chamado de rabino, de mestre. E a bênção do rabino era dita da seguinte maneira, com as seguintes palavras: as pessoas, quando viam o rabino passar e os discípulos ao lado, diziam para os discípulos esta bênção: que os seus pés fiquem cobertos com a poeira do rabino. Olha que coisa bonita! Que os seus pés fiquem cobertos com a poeira do rabino. Isto é, que você ande tão perto dele que a poeira que os pés do rabino levantar ao andar naquelas estradas cheias de areia, que esta poeira caia sobre o seu pé. Isto é, você vai estar tão ao lado dele, neste processo de aprendizado, que você vai ser uma pessoa abençoada, você vai ser coberta com o ensinamento deste rabino. É assim que é o processo de aprendizado com Jesus. Então, veja, o texto é claro quando ele diz: façam discípulos. Nós não fazemos membros da igreja. Nós não queremos ter pessoas que apenas se tornaram membros. Queremos pessoas que foram feitas discípulas de Jesus e que fazem outros discípulos e não para nunca este círculo contínuo na nossa vida. Não importa se você tem 6 meses de convertido, se alguém foi a você, não é? Alguém alcançou você há muito pouco tempo, ou se você tem 50 anos de conversão, mas você precisa estar neste círculo do discípulo, este círculo do discipulado. Agora, estamos chegando já na metade para o fim da nossa aula. Vamos tomar um fôlego aqui e vamos mudar um pouquinho de assunto. Na verdade, vamos voltar no assunto lá do início do nosso estudo. Olhe para esse slide e leia comigo esta afirmação que está na língua grega aqui no alto. Panta ta etne. Se você nunca falou em grego, você pode ter agora essa oportunidade ao dizer esta frase. Panta ta etne. Esta frase significa todas as nações. Todas as nações. Jesus está dizendo aos seus discípulos: vão a todas as nações. Mas vamos corrigir uma coisa aqui. Quando a gente pensa em nação, não é verdade que pensamos em nação política. Por exemplo, o nosso país, o Brasil, é uma nação. Mas se formos olhar do ponto de vista do que Jesus falou, nós somos mais de 240 nações, porque ele está falando sobre etne, e etne é etnia, é grupo étnico, é grupo de cultura e de língua diferente, distinta. Não é uma nação política reconhecida pela ONU, que tem um presidente, ou um rei, ou um primeiro-ministro, mas é uma etnia que tem uma cultura distinta da outra. Então, quando eu digo que o Brasil tem 240 nações, me referindo a essa expressão de Jesus, é porque no Brasil existem mais de 240 tribos indígenas que são etnias distintas. São faladas mais de 180 línguas diferentes umas das outras. O português nos une como nação política, mas as etnias estão espalhadas pelo Brasil. Então,
Jesus está dizendo, vão às nações, mas não do ponto de vista político. Ele está dizendo do ponto de vista cultural. Portanto, nós precisamos ter uma visão missionária para as tribos indígenas, individualmente, para as línguas que são faladas nestas tribos, porque enquanto uma destas tribos não está alcançada, e no Brasil tem mais ou menos uma centena de tribos de línguas diferentes, ainda não alcançadas, veja bem, vou repetir, ainda não alcançadas pelo Evangelho, sem tradução da Bíblia alguma, enquanto isso acontecer, a ordem de Jesus não foi ainda completada, não foi encerrada. Quando Jesus diz, vão a todas as nações, ele está dizendo aos discípulos, vocês precisam aprender a língua, vocês precisam viver na cultura, como Jesus se encarnou, viveu entre nós. Ele está dizendo, vocês precisam se espalhar entre as etnias da terra e em cada grupo étnico, cultural, linguístico, ter o testemunho do Evangelho. Por isso, eu coloquei essas duas frases aqui. As nações têm o direito de receber, o direito da cultura de cada etnia, de cada língua, de receber o Evangelho. De vez em quando a gente vê uma discussão, não é? Entre antropólogos, técnicos da FUNAI, defensores que os indígenas devem ficar isolados. Mas é um direito da cultura receber e poder, então, escolher ou rejeitar a mensagem. Os indígenas, por exemplo, no Brasil, e essa é uma discussão muito ampla e muito profunda, não é? Não é o meu momento agora de entrar nesse assunto. As tribos brasileiras não devem ser vistas como entre aspas, um bichinho de zoológico, exótico, como alguns fora do Brasil querem que eles sejam preservados, isolados. Na verdade, hoje não há isolamento, as pessoas têm a internet em qualquer lugar do Brasil, nas mais remotas tribos, um celular via satélite, não é? Chega até ali e as influências da cultura das cidades, da cultura brasileira, popular brasileira, chegam até eles. Então, eles têm também o direito de receber o Evangelho. Toda cultura tem este direito, isso está estabelecido. Todos os povos são iguais, por isso nenhum deles pode ser omitido no compartilhamento do Evangelho. Essa é a tarefa da igreja. Mas também há um dever da igreja de oferecer a mensagem do Evangelho. Esse é dever da igreja, esta é a ordem da igreja. Nós estamos debaixo desta ordem de Jesus. Vamos resumir para a gente já ir concluindo este assunto. Eu quero compartilhar com você este gráfico simples dos estágios dessa tarefa. Como é que a gente evangeliza? Deixa eu voltar um pouco agora para o nosso dia a dia, para o seu dia a dia. Você que não é um missionário no sentido clássico, que está lá num outro povo, numa outra cultura. Você que está aqui, você que está me ouvindo e que amanhã vai de novo voltar ao seu trabalho. Você que tem amigos. Como é que nós fazemos essa tarefa? Então, eu dividi a tarefa da evangelização ou do fazer discípulos em 4 palavras. A primeira palavra está aqui: evangelizar, ser testemunha.
não perder a oportunidade. Seja orando por alguém que está precisando, seja mandando a ela uma palavra bíblica, sendo alguém que dá o seu testemunho de como foi que você se converteu, como você aceitou Jesus, qual é a sua história de fé. Evangelizar significa chegar ao ponto de dizer: você entendeu o Evangelho? Você compreende já por que Jesus morreu? E a pessoa poder do outro lado dizer: sim, você me explicou, eu já entendi por que Jesus morreu. Eu já entendi por que eu sou pecador e por que eu preciso receber Jesus. Esse é um processo que às vezes demora anos e às vezes numa conversa a gente chega ao ponto de evangelizar de forma básica a pessoa para que ela possa receber Jesus. Então, evangelizar é levar uma pessoa a compreender que ela precisa abrir a vida dela para a salvação que há em Jesus e a vida eterna que há em Cristo. Muito bem. Então, se você tem alguém que você já evangelizou, você ganhou esta vida para Cristo, para Jesus, tem um segundo estágio, que é estabelecer. Isto é como aquela planta, você já viu uma plantinha que ela é semeada num canteiro e depois ela é transplantada para outro lugar, um lugar definitivo? Aí nesta hora, ela é estabelecida. Quando ela pode agora criar raízes e crescer. Estabelecer alguém significa fazer com que esta pessoa entenda o que é o batismo e entre num processo de firmar-se na sua fé. É o momento que ela precisa renunciar áreas da sua vida que outrora faziam parte dela. É a hora que ela vai precisar fazer escolhas de como ela vai agora agradar Jesus. Estabelecer significa levar a pessoa ao ponto dela agora compreender o que é esse caminho de ser um discípulo. Depois vem uma outra palavra para ajudar a gente, que é equipar. Equipar significa dar ferramentas à pessoa para que ela possa ter o conhecimento, o preparo necessário, o conteúdo bíblico necessário, para que ela possa agora compartilhar a sua fé. Equipar significa ensinar a Bíblia. Equipar significa dizer como eu posso levar uma pessoa a conhecer o mínimo da Bíblia para entregar-se a Cristo. Equipar significa ajudá-la a conhecer como se discipula alguém, como se ensina a orar, como se ensina a estudar a Bíblia, como agora eu posso educar melhor o meu filho, como lidar com o dinheiro, como é um namoro cristão, como se trata o cônjuge, o que a Bíblia diz sobre sexo fora do casamento, que é adultério, enfim, equipar é dar essas ferramentas de conhecimento e de vida e de transformação à pessoa. E agora então, quando a pessoa está equipada, agora ela é enviada. Assim como Jesus enviou. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Vão agora e façam discípulos. Queridos irmãos, o texto começa, ou termina, na verdade, o texto lá do início de Mateus 28, termina com esta grande promessa: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Mas a tarefa não chegou ao fim. Assim como os tempos não chegaram ao fim, a tarefa também não chegou ao fim. Então poderíamos dizer: eu estarei com vocês até o fim da tarefa. Não é verdade? Até que a gente complete a tarefa,
eu estarei com vocês. Essa é a promessa de Jesus. Mas não dá para a gente se apropriar da promessa e dizer, Jesus está comigo todos os dias, Ele prometeu, se nós não estivermos cumprindo a grande tarefa. Porque só há uma grande promessa quando se cumpre, quando se está cumprindo a grande tarefa, a grande ordem, que é de fazer discípulos. Portanto, eu quero convidar você a pensar agora em 2 versículos para terminarmos. O primeiro deles está em Isaías 49, versículo 6, quando Deus, através do profeta, está dizendo para a nação de Israel, eu te colocarei para ser luz entre os gentios, a fim de seres a minha salvação até os confins da terra. Já havia um plano de Deus lá para que Israel fosse testemunha para os confins da terra. A salvação não era só para o judeu. Nunca foi uma salvação exclusiva para um povo. Sempre o alvo de Deus foi ir aos confins da terra. Mas há um outro versículo, e com este eu encerro a nossa aula. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, há uma declaração, e os anjos perguntam a Deus, lá no fim dos tempos, quem são estes que estão chegando em volta do trono? E eles respondem, estes são os que procedem de toda língua, tribo, raça e nação. Estes são os que foram comprados para Deus através do sangue do Cordeiro. E eles vêm de todas as tribos, todas as etnias, panta, ta, etni. Essa é a visão futura. É para isso que a igreja trabalha, existe. É para isso que nós damos o nosso dízimo, é para isso que nós oramos, é para isso que nós cultuamos no templo, é para isso que a gente se reúne nas células, para ver pessoas de todas as tribos adorando a Jesus. E enquanto esta ordem não for plenamente cumprida, nós continuaremos. 33ª Conferência Missionária, domingo que vem, semana que vem, 34ª, 35ª, e assim nós vamos, o tempo todo, cumprindo essa maravilhosa ordem que Jesus nos dá o privilégio de cumprir. Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo se você foi edificado nesta aula. Deus te abençoe. Até a próxima! Olá, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Nós agradecemos ao pastor Evandro pela aula e queremos convidar você para o próximo domingo acompanhar, através das nossas redes sociais, a próxima aula, que será com o pastor Eliezer, da cidade de Curitiba. Bom, nós nos vemos até lá e que Deus o abençoe.